Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Determine o trabalho realizado pelo peso de um corpo de massa m igual a 20 quilos num local onde a aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, nos deslocamentos de A para B, de B para A, de A para C, de D para A e de A para E. Ok? Então veja, o que é trabalho? Trabalho é igual a um módulo de uma força vezes o módulo de um deslocamento vezes o cosseno formado, o cosseno do ângulo, tá? Entre o vetor força e o vetor deslocamento. Tá? Então, eu vou ver qual que é a força que ele quer, é a força peso. A força peso desse corpo está voltada para baixo, na direção perpendicular ao solo, tá? Aqui, esse é o vetor força-peso. E o deslocamento, para ver o vetor deslocamento, você pensa só no ponto inicial e ponto final. Então, quando o deslocamento é de A para B, então é um vetor que vai de A até B, tá? Esse é o deslocamento de A para B. Qual é o vetor de B para A? Então é o contrário, é de cima, ou melhor, de baixo para cima. Então o deslocamento BA, ele é oposto ao deslocamento AB. O módulo de DA e de DB é igual, é essa distância, que no caso aqui está indicado no desenho 3 metros. Tá? Mas acontece que deslocamento de A para B é no mesmo sentido que a força-peso. Então, o ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento de A para B é zero. E cosseno de zero é 1. Então, veja, o trabalho de A para B vai ser fácil. Vai ser só o módulo da força, e no caso é força-peso, vezes o deslocamento de A para B, um módulo. Então, deslocamento de A para B. Tá? E o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, que o ângulo formado desses dois vetores é zero, então o cosseno de zero é 1. Então, acabou. Então, o trabalho de A para B é o módulo da força-peso vezes o deslocamento de A para B. Então, vai ficar trabalho de A para B, vai ser peso, é o quê? É massa, 20, vezes a gravidade no local é 10, vezes o deslocamento de A para B, que está indicado na figura, que é 3. Então, 3 vezes 20, 60 vezes 10, 600 joules. Tá? Agora, e o trabalho de B para A? Então, o trabalho de B para A vai ser o quê? Vai ser o mesmo intensidade da força-peso, porque é dessa força que ele está me pedindo o trabalho, vezes o módulo do deslocamento de B para A, e o módulo também vai ser 3, tá? Porque é a mesma distância, vezes cosseno do ângulo formado entre o vetor peso e o vetor deslocamento. E nesse caso, o vetor peso e o deslocamento fazem entre si o quê? 180 graus. Por quê? Porque o peso está para baixo e o deslocamento, por mais que seja daqui para lá, eu vou colocar como sendo daqui para cá. Ó. É o deslocamento de B para A. Tá? Porque o peso está aqui. Ó. Quando o B está aqui, né? Supondo que esse aqui é o ponto B, então o peso está aqui e o deslocamento é de B para A. O A está lá em cima. Então, o ângulo formado aqui é o quê? 180 graus. E cosseno de 180 graus é igual a menos 1, lá da trigonometria. Tá? Então, o trabalho de B para A vai ser o quê? Vai ser o módulo da força-peso, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 180, que no caso é menos 1. Então, menos 1. Isso aqui vai ficar o quê? Então, trabalho de B para A vai ser massa, 20, vezes a aceleração da gravidade,
10. Vezes o deslocamento, vezes a distância de B para A, 3. Vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Isso aqui vai dar 3 vezes 20, 60 vezes 10, 600. Vezes menos 1, menos 600 joules. Veja, a distância é exatamente a mesma, só que quando o corpo vem de A para B, ele está vindo deslocando no mesmo sentido da força-peso. Então a força-peso ela ajuda nesse deslocamento, por isso que o trabalho ele é positivo. O trabalho, a força-peso ela está produzindo alguma coisa, no caso aqui ela está produzindo o quê? O deslocamento. Ela está favorecendo o deslocamento. Certo? Agora, quando o corpo vem de B para A força-peso ela é contrária a esse deslocamento. Então, ela tira energia ou ela atrapalha o movimento. Tá? Por isso que o trabalho da força-peso ela é negativa, porque ela é contrária ao movimento. Agora, eu vou calcular o trabalho de A para C. Então, de A até C. Tá? Bom, nesse caso, o vetor deslocamento vai ser esse vetor aqui, ó. Tá? É o vetor DAC, tá? De A para C. Nesse caso, a força-peso e o vetor deslocamento de A para C, tá? Tem um ângulo entre si que eu vou chamar de θ. θ1 vou chamar. Tá? Esse ângulo aqui, θ1. E esse ângulo aqui é que eu vou ter que levar em consideração na hora de calcular o cosseno dele. Tá? Só que para calcular o cosseno desse ângulo, ou eu teria que ter o valor desse ângulo para eu poder olhar numa tabela de cosseno e descobrir qual que é o cosseno dele, ou através do desenho, da configuração espacial que isso aqui tem, eu descobri qual é o cosseno dele. E pela configuração espacial eu tenho, porque o ângulo θ1 eu não tenho. Então, se você olhar ali, ó, tá? Essa aqui é a direção do deslocamento DAC. Na verdade, ele vem até aqui, né? Tá. E essa aqui é a direção da força-peso. Força-peso. Tá? O deslocamento é nessa direção, a força-peso nessa direção. Então, esse aqui é o ângulo θ1. Essa distância do ponto A até o ponto B, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C e esse aqui é o ponto A. A distância do A até B é 3 metros. E a distância de A até C é o quê? 5 metros. Então, considerando que a força-peso ela é perpendicular ao solo, né? Então aqui faz 90 graus. Então isso aqui é um triângulo retângulo. E o cosseno de θ1 é possível tirar desse triângulo retângulo. Porque cosseno é o quê? É cateto colado. Tá? Catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Então, o cateto que está colado ao ângulo, no caso, 3, sobre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, no caso, 5. Então, o cosseno de θ1, por mais que eu não saiba qual que é θ1, pela configuração do desenho, eu consigo descobrir que o cosseno de θ1 é 3/5. E é esse valor que eu vou jogar na fórmula quando eu for calcular o trabalho de A até C. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Trabalho de A até C é o quê? É a força, que no caso é a força-peso, vezes o deslocamento, que é o deslocamento de A até C, que no caso aqui é 5. Oxe, eu já coloquei o valor, né? Mas tudo bem. Vou colocar. Vezes o deslocamento de A até C, vezes cosseno do ângulo formado entre esse peso e o deslocamento, que no caso é o ângulo θ1. Então, o trabalho de A até C vai ser o que? O peso, que é massa vezes a gravidade, 20 vezes 10, vezes o deslocamento, que no caso é 5, vezes o cosseno do ângulo, que é 3/5. Agora, repare que o 5 do deslocamento, ele simplifica com esse 5, que é a hipotenusa do triângulo, que é o mesmo deslocamento. Então, veja que para calcular o trabalho de A até C, eu praticamente não preciso desse deslocamento aqui. Eu preciso saber qual é a distância vertical, ou seja, a distância na direção da força-peso,
ou seja, a distância na direção da força que eu estou levando em consideração aqui da fórmula, tá? Eu preciso saber qual que é o deslocamento na direção da distância que esse corpo faz até onde ele vai. Então, como esse aqui é o solo, a altura do A em relação ao ponto C é os mesmos 3 metros aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes 20, 60 vezes 10, 600 joules. O que me importa é a altura do ponto A até onde o corpo vai. Ok? Então agora eu vou calcular o trabalho de D até o A. Então o corpo está aqui em D e ele vai até o A, fazendo um caminho que não é uma linha reta, é um caminho tortuoso. Tá? E agora, eu não tenho só um ângulo formado entre o ponto A e o ponto D. Na verdade, se eu considerar isso daqui, né, essa distância ou esse vetor aqui, ó, do ponto D até o ponto A, né, ó, deslocamento dA, certo? Se eu considerar esse vetor aqui, aí eu tenho um ângulo aqui, né, seria o θ2, certo? Mas se eu considerar que isso aqui vai fazendo uma curvinha, pô, será que vai fazer tanta diferença? Bom, a gente acabou de ver aqui que não faz diferença. O que importa é a distância na direção da força-peso. Então, novamente, agora do D até o A, o corpo se desloca do solo até o corpo, numa altura de 3 metros. Só que é de baixo para cima. Então, o trabalho de D até o A vai ser o quê? Vai ser o módulo da força, que é o peso, vezes o quê? Vezes a altura desse ponto D até o ponto A, tá? A altura. Não estou falando da distância aqui, ó. Não é essa distância, é a altura, que ele está no solo e ele vai até o A. Então, é a altura do ponto A em relação ao D, tá bom? Só que tem um detalhe. Aqui, da mesma forma como do B até o A, o corpo está vindo de baixo para cima. E a força-peso, ela é de cima para baixo. Então, essa força-peso, ela está contrária ao deslocamento vertical. O objeto está subindo, mas a força-peso ela está para baixo. Então, é a mesma coisa que aparece aqui, ó. Ok? Só que não é um ângulo que não é um ângulo 180, né? Se eu for considerar o deslocamento dA, não é um ângulo 180. Mas é um ângulo que, ó, o deslocamento dA é aqui, ó. Esse é o deslocamento dA. E a força-peso é aqui, ó. Tá? Então, o ângulo formado é tudo isso aqui, ó. Esse, na verdade, é que é o ângulo θ2. E não esse daqui que eu indiquei. Tá? Por quê? Porque o θ2, o deslocamento é para cima. Ó. Então, esse aqui é o θ2. Ó. Esse aqui é o θ2. Tá? Esse aqui é o θ2. Não esse aqui como está aqui. Então, esse aqui está errado. Ok? Só que para nós agora pouco importa, porque a gente já sabe, a gente já entendeu como é que é o trabalho. O trabalho, ele é positivo quando ele favorece o movimento, e ele é negativo quando ele não favorece o movimento. E o deslocamento, na verdade, é a distância percorrida, mas na direção da força que eu estou levando em consideração. Então, o trabalho de D até A vai ser a força-peso, que é 20 vezes 10, que é massa vezes a gravidade, vezes a altura do A até o D, né? Então, é 3 metros. Só que um menos 1 aí também, porque o trabalho é negativo. A força ela é contrária ao deslocamento. O deslocamento é para cima e a força é para baixo. Então, vou colocar um menos 1 aqui também. Então, isso aqui vai dar os mesmos 600 joules que a gente já tinha visto anteriormente. Ok? E agora, por último, o trabalho da força-peso do A até o E. Apesar de que o desenho é meio pobre, né? Porque o desenho não indica que o E está a 3 metros também. Ele só fez um pontilhado aqui do lado. Aí você fala assim, não, você que fez o desenho errado. Eu não fiz o desenho errado. Eu fiz o desenho semelhante como está no livro. E o E está exatamente assim. Não tem dizendo que o E está a 3 metros do solo nem nada. Mas a gente vai entender aqui que o E está exatamente na mesma altura que o A.
Então, o deslocamento do A até o E, ele não é favorecido e nem desfavorecido pela força-peso, porque a força-peso está perpendicular a esse deslocamento. E o ponto A e o ponto E, eles estão exatamente na mesma altura. E se eu for considerar o deslocamento do A até o E, que é esse vetor aqui, tá? Que é esse vetor aqui, ó, esse aqui é o deslocamento AE, esse é o vetor. O ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento AE é o que? É 90 graus. E quanto que é cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 graus é 0. E 0 vezes qualquer número, quanto é? É 0. Então, o trabalho do A até o E, eu posso dizer que também é a força, peso, vezes o deslocamento, tá? Vou colocar aqui deslocamento de A até E, vezes o cosseno do ângulo formado entre o peso e o deslocamento, que no caso é 90 graus. Isso aqui vai ser o quê? Então, o trabalho de A até E vai ser o peso, que é 20 vezes 10, vezes o deslocamento, que é 4, vezes o cosseno de 90, que é 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 joules. Isso daqui quer dizer o quê? Quer dizer que a força-peso para o deslocamento de A até E não ajuda e nem atrapalha. Ela não prejudica o movimento e nem ajuda o movimento. Tá? Então, o trabalho de A até E é o quê? É 0 graus. Ok, pessoal? Então é isso aí. Se você tem alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida. E eu vou poder ajudar você. Tá? Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Até a próxima.